Boa noite para vocês, Shabbat Shalom, boa noite para quem vai, né, depois ver isso aí no Facebook, no YouTube. Hoje a ministração aqui vai ter o título de Jesus, o Exorcista. Caraca, né? Título assim meio bem incomum, né? Porque Jesus não é muito comparado ao exorcismo, a exorcistas, né? Com esse, né, cognome de exorcista, mas ele fez muitos exorcismos, né? Justamente porque ele é o Messias. Bom, para a gente entender um pouco, né, sobre a questão de... A gente não vai fazer uma demoniologia aqui, e nem, não, tem os demônios tal, a casta de não sei o que e tal. Porque eu creio que demônio, não importa a casta dele, ele é uma coisa negativa, sendo um que tem a voz fina, um que tem a voz grossa, o demônio que ensurdece, o demônio que faz o cara falar sem parar, o que atira ele no chão, enfim. Não importa. Todos os demônios, eles estão para o mal, assim como Cristo está para o bem. Então não há diferença. Para fim prático, demônio é demônio. Bom, mas só para que a gente entenda que isso não surgiu na época de Cristo, exatamente, o povo já tinha, né, um conhecimento do que era bom e do que era mal. Sobretudo porque Deus revelou a lei no Sinai, porque Deus falou, faça isso, não faça isso, ande comigo, né, no meu acampamento, né, sede santos, porque eu sou santo. Pedro, nas cartas de Pedro, ele vai resgatar isso que está escrito na lei, né, e nos profetas, sede santos, porque eu sou santo. Então, no meio do acampamento de Deus, ou seja, e o acampamento de Deus, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6,19, que é o templo do Espírito Santo, é o nosso corpo. Ou seja, nós somos hoje o acampamento de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, sede santos, pois eu sou santo no meio do acampamento. Ou seja, Cristo está em nós temos que ser santos. E a Bíblia nos ensina como ser santos. Apesar de muitos, né, fazerem tanta mediação e tanta coisa para tentar aliviar alguma coisa, né? Como, por exemplo, eu vi uma entrevista uma vez de um cara até de uma banda cristã e tal, e perguntaram para ele assim, né, num programa secular, o que é pecado? O cara respondeu, né, nas cartas lá no Novo Testamento, né, dito Novo Testamento, que pecado é o que me escandaliza, pecado é o que, né, me traz assim pecado. Ou seja, na concepção dele, pecado é uma coisa que a mente dele condena, mas a gente sabe que não é isso, que para alguns condenar, por exemplo, para alguns é condenável matar uma árvore, mas para outros não. Então o pecado não pode ser relativo, mas a Bíblia mesmo dá a resposta. 1 João 3,4, pecado é a transgressão da lei, a transgressão das coisas de Deus. Então há uma definição sobre isso. É uma coisa que eu sempre falo, eu tenho a impressão que eu sempre falo, mas é porque a gente tem que entender. E aí, o que acontece? Lá em Levíticos, a gente vai ler algumas passagens aqui, vai dizer do sacrifício expiatório nos tempos bíblicos, né? Nos tempos, né, até Cristo, que era o quê? O sacrifício, e até depois dele, porque o sacrifício só cessaram no ano 70, quando o templo foi destruído pelos romanos. Mas o que acontece? Havia, uma vez por ano, um sacrifício, que era o sacrifício expiatório, que era o sacrifício de, né, todos os pecados do ano inteiro que tanto os sacerdotes, os levitas, né, os filhos de Arão, né, e o povo cometia, eram oferecido um sacrifício de expiação, para que os pecados sejam tirados, ali na raiz da palavra, sejam cobertos. E a gente sabe que sem sangue não há remissão de pecados. Então, o pecado, ele só pode ser livrado pela morte. Sim. Então, por isso que, né, se
se matava um animal, morria um animal, porque o animal era a representação fiel, era a sombra do real. Lembra que eu falei o papo da sombra? Era a sombra das coisas que viriam a ser reais. E era também a loucura de que o homem, sabendo que ele pecou e ele merecia a morte, porque o próprio Paulo diz na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Paulo é doidão, né? Era doidão, ele tinha umas sacadas. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Então, instaurou-se um sistema expiatório. Lógico que a fé sempre foi a salvação, porque eles tinham fé que aquilo expiava o pecado, porque senão era só uma ritologia, era só um ritual e mais nada. Eles tinham fé, né? Vamos lá para... Falei, então vamos para Levíticos 16. O sacrifício expiatório, que era feito uma vez por ano, ele vai estar durante o capítulo, boa parte do capítulo 16 de Levíticos, de 15 a 28, mas a gente vai ler especificamente do 20 ao 23, dizendo assim, o 20, Levíticos 16, 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e o porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. Então acontece o seguinte. Era Levíticos 20? Levítico 16, 20 ao 23. Levíticos 16. Acontece o seguinte. Do 15 ao 28 vai explicar, né, do 29 ali, vai explicar, vai até o 30 na verdade, vai explicar o que é o sacrifício da expiação, né? Só que o que acontece, para não alongar muito, a gente leu essa parte só do bode que é mandado ao deserto. Primeiro havia um sacrifício de um bode, em nome do povo, né? O ato, a parte dele. E assim, não que uma parte era... Não, mas a morte primeiro é cumprida, para depois o ritual de expiação ser simbolizado num bode que ele recebia todos os pecados, as iniquidades, né? Tanto que iniquidade é uma palavra louca, porque iniquidade quer dizer, tanto no grego quanto no hebraico, né? no grego vai dizer assim, anomos, anomia. Nomos é lei, a é negação. Sim. Não lei, anti-lei. Então, quando Jesus diz assim, apartai-vos de mim, quando diz, nem todo que dizer Senhor é Senhor, lá em Mateus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que transgredis a lei, vós que sois anti-lei. Isso é muito louco, muda tudo. Porque Jesus deixa de ser um cara transgressor. Eu já vi pastores falar, não, Jesus quebrou vários mandamentos. Poxa, se Jesus quebrou vários mandamentos, eu nem quero esse Jesus. Que Jesus, que Messias é esse que quebra mandamento? Quebra, transgride a lei? Não, meus amigos. Isso é loucura. É que as pessoas elas querem viver um evangelho segundo Calvino, segundo Lutero, segundo o Papa, segundo não sei quem. O evangelho não é segundo esses caras. O evangelho é segundo Jesus Cristo. E aí, o que acontecia? Toda a iniquidade, né, o pecado, a transgressão era colocada sobre a cabeça do bode. E aquele bode era despedido, era despachado. O cara levava até o deserto. Por que até o deserto? Porque se cria, desde os povos hebreus e antes dele até os cananeus, que no deserto habitavam
demônios, sátiros, né? Entidades malignas. E essas entidades malignas, elas andavam pelo deserto, pelos lugares mais secos, e elas estavam em oposição ao lugar onde as pessoas estavam, mas ao mesmo tempo elas existiam. Então esse bode, ele era espiado justamente, ele era mandado justamente para Azazel, que é uma entidade demoníaca, que é um demônio do deserto. Então, por isso, cumprimos a morte que nos cabia através de um bode. E o outro, o transgressor, o iníquo, por isso que se diz o iníquo, o transgressor, ele vai e é jogado para Azazel. Tá? Então, um pouquinho disso. Bom, se a gente andar um verso para frente, em Levítico 17, o versículo 7, diz assim, olha lá. Levítico 17, 7. E nunca mais oferecerão o seu sacrifício aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Então, eles dizem, nunca oferecerão sacrifício aos demônios, após os quais se prostituem. Isso é muito forte, porque traz toda uma conotação de idolatria, que idolatria na Bíblia, ela sempre é metaforizada pela prostituição. E é verdade que havia idolatria com prostituição. Isso, que haviam os prostitutos e prostitutas cultuais. A Bíblia fala de tudo isso, né? Que eram cultos e oferendas, e tanto, né, nos cananeus, quanto nos filisteus, quanto nos egípcios, quanto nos gregos, nos romanos, que era o culto a Baal, o culto a Xera, a deusa da fertilidade, o culto a Baco, o culto a Vênus. Eram cultos de orgias, e daí a palavra que é bacanal. Sim. Eram cultos que, para exaltar um deus ou vários, se, né, tinha prostituição ali, orgias, enfim. Então Deus falou em Levítico 17, 7, nunca mais oferecerão. Por que nunca mais? Porque um dia eles já tinham oferecido. E depois de Levíticos, eles continuaram fazendo, como a gente pode ver em Salmos, em Crônicas primeiro, 2 Crônicas 11, 15. 2 Crônicas 11, 15. Diz assim, e ele, está falando de um rei aqui, né, de Israel, e ele, Jeroboão, e ele constituiu para si sacerdotes para altos, para os demônios e para os bezerros que fizeram. No versículo 14 vai falar de quem que ele está falando. Era de Jeroboão, o rei de Israel, o rei do reino do norte. Certo. Ele dividiu entre reino do sul e reino do norte. Roboão foi a ser o rei do sul, né, Judá, e Jeroboão, o reino do norte, Israel. Então, Jeroboão, ele constituiu um culto a demônios. Então isso de demônios, eu já ouvi gente falar, não, apareceram, começou essa para de exorcista, de referir a demônio na época de Cristo. Não começou na época de Cristo. É que, sobretudo, o pessoal não tem muita vontade de aprender. Se você nada em águas rasas e você aprende a nadar, logo você quer nadar em águas profundas. Agora, se você fica em nadar em águas rasas e não quer aprender a nadar, você jamais vai mergulhar em águas profundas. O que isso quer dizer? Muitos acham que até onde eu aprendi basta, mas há até o pecado daqueles que se negam a aprender, que são insubmissos a Deus, porque o servo vai aonde o seu senhor manda. Quem é o servo? É o escravo. Nós somos escravos de Deus. Se Deus fala, vá, nós vamos. Se Ele fala, fique, nós ficamos. Se Ele fala, não faça, não faça. Ele diz, faça, faça.
Então nós queremos nadar em águas mais profundas. Também, da mesma forma, em Salmos 106, 36. Salmos 106, versículo 36. Diz assim: 106, 36. E serviram a seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Em outras traduções vai dizer, e serviram aos demônios. E veio a ser um laço, veio a ser uma armadilha. E sátiros, demônios, ídolos, tudo a mesma coisa. Tudo remete à mesma coisa, remete às coisas das trevas, as coisas que deixam os homens para trás na vida com Cristo. Não os levam à luz, e sim cada dia mais profunda treva. Bom, aí chegando a Jesus, a gente vai ler alguns bons versos aqui para ilustrar que Jesus, ele era muito mais especial do que a gente imagina. Quando a gente vai, por exemplo, para Lucas 11, do 14 ao 26. Lucas 11, do 14 ao 26. Vai dizer do ministério de Jesus. E o ministério de Jesus, ele era louco, porque Jesus, ele andava por toda a região, pelo aquele quadrante que eu já citei, né? Em Israel, semana retrasada. E ele andava, e por onde ele andava, ele ia cativando as pessoas a estar com ele. Então, por diversas passagens da Bíblia, vocês vão ver que Jesus estava espremido no meio da multidão. E aí, tanto, né, que aquele episódio que a mulher toca na orla da veste dele, toca, né, na borda, naqueles negocinhos que chama tzitzit, né, tzitziot, né, aquelas coisas que o judeu usa. Jesus usava aquilo no manto. Quando ela pega na orla, né, que é a mesma palavra para orla, canaf no hebraico, é para asa também. Quando ela pega na asa, na orla da veste de Jesus, ela é curada da hemorragia. Porque ela nem sequer relou em Jesus, ela nem o tornou impuro ritualmente. Ela rela na veste. E aí vai dizer o quê? Jesus estava sendo exprimido. E até ele fala, quem relou em mim? Os discípulos falam para ele assim, Jesus, tem um monte de gente espremendo aí. Como pergunta quem relou em você? Então vocês veem que ele era um pregador que levava multidões. E durante essas andanças, Lucas conta que aconteceu o seguinte, 11:14, partir. Aí eu vou ler até o 26. E estava ele expulsando o demônio, o qual era mudo. E aconteceu-lhe que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediram-lhe o sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os vossos, né? Por quem os expulsam os vossos filhos, né? Ou seja, os vossos pupilos, né? ou discípulos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que
confiável e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem não comigo ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tomarei para minha casa de onde saí, tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, meus irmãos, o que acontece? Havia pessoas endemoniadas, porque o demônio, quando ele sente a presença de Cristo, ele rapidamente fica a ponto de se manifestar. Pode até não manifestar, mas fica a ponto de se manifestar. Sim. Entre, não, ele vai me expulsar, e entre, eu preciso terminar com aquele cara, e agora, e o problema é aqui e agora. Só que acontece que Jesus, ele não era um simples pregador. Vocês vão entender depois de alguns relatos que eu vou fazer aqui, para vocês entenderem melhor quem era Jesus. É lógico que ele é o Messias, vocês sabem, mas quão profundo era isso. E aí ele diz para o demônio, ele expulsava o demônio de uma forma diferente. Porque ele não expulsava cheio de palavras mágicas, cheio de lacazão, não sei o que mais, e vai, não sei o que, e pinga água no cara, e joga não sei o que. Não, ele falava: sai, e saía, mano. Isso já era muito revolucionário. Ninguém curava um demônio como uma pessoa ficava muda. Era um demônio cuja as pessoas falavam: esse cara nasceu mudo. E muitas vezes o cara estava com um demônio há anos. Jesus falava: sai, e o cara passava a falar. Então isso que maravilhou as pessoas, não só a expulsão, né, e o exorcismo de um demônio, mas porque Jesus expulsava aqueles demônios que eles muitas vezes não sabiam ou achavam demasiadamente forte. Então por isso que Jesus diz que, né, se é forte, mas chega outro forte, toma. E aí que tá. Quando ele expulsa, o que acontece? Alguns dos que estavam ali dizem assim para ele: você expulsa o nome de Beelzebu. O que quer dizer Beelzebu? Beelzebu quer dizer Baal seja exaltado. E depois, com o passar do tempo, na época de Jesus, criam eles que Beelzebu era o príncipe dos demônios. Muitos vão associar Beelzebu à figura de Satanás, né, o opositor. Tá? Mas aí que tá, ele estava lá. E aí até tem uma brincadeira assim que, por ser Beelzebu, queria dizer Baal seja exaltado, eles criaram o Beelzebub, que Beelzebub quer dizer o quê em hebraico? Quer dizer o Senhor ou o Deus das moscas, o Deus das fezes, ou até o Deus de merda, que me perdoem a expressão, mas era isso. E aí Jesus vai dizer para eles: se eu expulso o nome de Beelzebu, como que Beelzebu expulsa Beelzebu? Porque o reino que é dividido não soma. Isso é meio lógico, né? Se divide, é porque não está somando, está dividindo. Se está dividindo, como que eu posso fazer as coisas que eu tenho feito? Então ele dá uma paulada nos caras. E aí, outro relato está voltando um pouquinho em Lucas 9,42. Só esse verso vocês já vão ver que ele também teve uma outra, né, um outro tipo, né, um outro tipo de demônio que manifestava, que ele também expulsou. Quando vinha chegando o demônio, o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e entregou a seu pai. Então outra coisa que a gente tem que pôr na cabeça, que os demônios são espíritos imundos. Nada que é imundo é santo. O cara fala:
parabéns, onde você aprendeu isso? Eu falei assim, até meio lógico, mas alguns dizem assim, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém como povo. Só que eles interpretam como tudo eu posso fazer. Se tudo você pode fazer, não existe a separação entre, lógico que você pode fazer tudo, porque você tem liberdade, mas nem tudo convém. E outros dizem assim, todas as coisas são santas, o que Deus purificou não chama de profano, não chama de imundo. Tudo é santo. Se tudo é santo, nada é profano. E se tudo é santo, nada é profano, logo os próprios demônios são santos. E não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo espíritos imundos, aquilo que é contrário. O que quer dizer santo? Quer dizer separado. Quer dizer imundo, quer dizer profano, quer dizer sujo, quer dizer contrário de santo. Então os demônios são contrários das coisas de Deus. Deixado isso registrado, vamos lá para Marcos 9, 38 a 41. Marcos 9, 38 a 41. Marcos 9, 38 a 41. Diz assim: E João lhe respondeu, dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão, não perderá sua recompensa. Ele está dizendo, uma passagem que João chega para Jesus e diz assim, criou-se na cabeça dos discípulos que Jesus, que só poderia expulsar os demônios em nome de Jesus, usar um mérito do nome. Porque quando a gente diz assim, a gente termina geralmente a nossa oração assim, que ele diz, se em meu nome pedirdes, tiver fé, será-vos acrescido, será-vos dado. E em nome de Jesus a gente ora, amém. O que a gente está querendo dizer? A gente tem que entender o que ele está dizendo. Se a gente diz amém, Paulo vai dizer sobre as línguas estranhas, que a gente entende que eram línguas conhecidas, diferentes, como foi revelado no Pentecostes, cada um falando numa língua conhecida. Não, lá, bala, isso aí é confusão. Deus não precisa operar através da confusão. Deus não é Deus de confusão, nem de gritaria. O próprio Paulo vai dizer. E aí o que acontece? Você diz assim, em nome de Jesus. O que você está suscitando? Você está dizendo assim, em nome do mérito de Jesus, em nome do mérito do nome de Jesus. E Jesus quer dizer o quê? Deus salva. Salvação vem de Deus. Quando Jesus diz para a mulher samaritana em João 4, a salvação vem dos judeus, ele não só quis dizer que a salvação vem através dos judeus, mas como ele quis dizer, Jesus veio dos judeus. Yeshua, salvação, vem dos judeus. Porque já era predito na Bíblia que a luz do mundo viria através dos judeus. E primeiro os judeus pregaram. Quem era Pedro, quem era Tiago, quem era Paulo, quem era Mateus, quem era Marcos, todos judeus. Levaram o Evangelho. E até Lucas, que era gentil, muito provavelmente, recebeu, se converteu, não sendo mais gentil, que quer dizer gentil, queria dizer não judeu, mas queria dizer pagão também, deixou de ser um pagão. Então a salvação e as coisas de Deus chegaram primeiro através dos judeus. Aí Paulo diz assim, primeiro aos judeus, depois às nações. O que isso quer dizer? Os judeus haveriam de pregar para as nações, para nós, para os gentios. E chegou até a gente, eu fui ali e voltei, eu estava pensando, que loucura, que é uma palavra, desde a primeira do verso, tem mais de 3.000 anos,
desde Gênesis até os últimos escritos, né, dito Novo Testamento, os escritos têm mais de 3.000 anos e os dito Novo Testamento tem quase 2.000 anos. Chegou até nós. E hoje pelo menos 2 milhões de pessoas confessam ser cristãos, pelo menos na teoria. Então chegou, selou. E aí você suscita o mérito. E aí o que acontece? Ele falou, para suscitar o mérito no nome de Jesus, tem que estar andando com Jesus. E Jesus falou assim, por que você está fazendo isso? Não proíba. Por que não proíba? Porque aquele que não está espalhando, está juntando. E não são só vocês que podem usar o meu nome, mas todo aquele que em mim crê. E ele dá uma paulada também dos discípulos que quiseram trazer para o seu círculo pessoal a experiência. Ele falou, não é para o círculo pessoal, é para todos que queiram receber. Mas um pouco vai estar em Lucas 11, do 29 ao 32. Antes, volta um pouquinho aqui, que eu pulei Marcos 5, a gente vai ler do 1 ao 20, mas eu quero que vocês prestem, sobretudo, atenção nessa história aqui. Então, assim, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. O que é aqui o mar? É o mar da Galileia, que é um lago gigante, né? O lago Quinereto, que é o lago da harpa, em forma de harpa, quer dizer em hebraico, lago Quinereto. E o lago, ele é tão grande que eles apelidaram de Mar da Galileia. E aí havia um lado, o lado ocidental, que é hoje em Israel, e há o lado oriental do lago, que é hoje na Jordânia. Então diz assim, chegaram ao outro lado do mar. Qual que é o outro lado do mar? Era o lado oriental, o lado hoje que é a Jordânia, a província dos Gadarenos, que havia uma cidade pertinho do lago que chamava Gadara. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Presta atenção, espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, né? É um ritual até de idolatria, mas porque os demônios tornavam o possesso. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, clamando com grande voz, disse, e olha para vocês esquilou no versículo 6, adorou-o. Muitos vão dizer que Jesus não era entendido como Deus. Não, como que ele poderia ser adorado se não era entendido como Filho de Deus? E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, o espírito imundo falando. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, o espírito imundo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por despinhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, ou das suas terras.
E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Fazendo um aprofundamento desse relato, de Marcos 5, 1 a 20, a gente vai ter o seguinte: Jesus, apesar dele falar, eu vim para os de Israel, tanto que naquela passagem da mulher gentil, ela chega e fala: Jesus, eu não vim para vocês, eu vim para a casa de Israel. Ela diz: mas os cachorrinhos até das migalhas comem. Ele fala: vai que a tua fé te salvou. Isso quer dizer, Jesus era preconceituoso com o não-judeu? Não quer dizer. Mas a missão primeiro havia de ser entregue aos judeus, para que eles fizessem a entrega aos gentios. E não Jesus. Ele veio entregar para o judeu e entregar para o gentio. Mas ele nunca se negou a abençoar um gentio, só porque ele não era judeu. Ele nunca se negou. Tanto lá em Tiro e Sidom, quanto na Decápolis, em Gadara, em Gerasa e outras cidades. Ele nunca se negou. Mas acontecia que nessa passagem, ele foi aos gentios. Ele nem precisava, mas ele quis ir, porque ele quis mostrar algumas coisas. Se do lado de Israel, um homem que andasse pelos sepulcros era visto totalmente negativo, não só fisicamente, como espiritualmente, ritualmente. Porque quem se ajunta aos túmulos se torna impuro ritualmente para estar com Deus, na casa de Deus, no templo de Jerusalém. Então essa pessoa é tida como uma pária, é tida como uma pessoa digna de separação, como uma leprosa. Tanto é assim que a mulher com hemorragia, há 12 anos, toca a orla da veste de Jesus, ela não só tinha uma doença incurável para os olhos humanos, como ela era desprezível, não só fisicamente, como ritualmente. Imagina uma mulher que morava no território de Israel, onde havia o templo de Jerusalém, onde todo mundo se reunia, e ela não podia estar no pátio do templo, porque ela estava ritualmente impura por 12 anos. Imagine se vocês pudessem enxergar em que aonde era feita todo o culto monoteísta, o único lugar no mundo que era Jerusalém autorizado, você não pudesse estar lá nos pátios do templo. Já esse homem gentil, ele tinha um aspecto aterrorizador até para os seus congêneres, até para os seus amigos gentios também, porque ele ficava nos cemitérios, e muitas das vezes as pessoas que não entendiam que ele era um endemoniado quiseram prendê-lo para dominar. E o demônio, quando toma a vida de alguém, ele é muito forte. Tantos casos de exorcismo que o demônio joga o cara daqui e ali como se fosse uma pena. Mas aí, quando ele vê Jesus, ele vai para adorar, porque os demônios conhecem. Na carta de Tiago vai dizer: creem que Deus é um, fazes bem, porque até os demônios assim o creem. Os demônios conhecem muito bem a Bíblia. Por isso eles ludibriam, mentem e usam aqueles que estão muitas vezes no púlpito com pele de cordeiro, mas com o espírito e com a mente de lobo. E aí o que acontece? Jesus expulsa daquele gadareno, e aí ele diz: sai, espírito imundo. E aí sabe o que os demônios dizem para Jesus? Rogo que não mande a legião, que eram muitos demônios. Alguns vão falar que é um paralelo, tinha uma legião romana lá, mas não é. É uma legião de demônios, uma casta cheia de demônios. E aí eles falam assim:
rogo os demônios que não expulse dessa província onde ele estava aterrorizando, mas que nos mande aos porcos. Por quê? O porco, ele é imundo. Levítico 11 vai dizer que a alimentação, você comer porco, o porco é imundo. O porco é um animal, Deus sabe o que faz, meu irmão. Não adianta, a gente que é transgressor, a gente que quer desafiar Deus. O porco é um animal que come as próprias fezes. Eu nunca vi alguém elogiar uma pessoa e falar: ô seu espírito de porco, ô seu cara porco. Eu nunca vi isso ser elogiado. Mas a gente quer ser maior que Deus. Não, isso aí não tem nada a ver. Eu sei que porco é um animal sujo, porco imundo, mas mesmo assim eu não estou nem aí. E aí os porcos, os demônios, identificam que os porcos imundos manda-nos lá, porque é lá que nós pertencemos. Isso eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que maltratar o porco, chutar o porco, não é nada disso. Tem as pessoas que também acham que é isso, não é isso que eu estou dizendo. Tem porco de estimação, joga o porco, ele é imundo da janela, eu não estou falando isso. Eu estou falando que para o consumo o porco é imundo, meu irmão. Porque está escrito. Não sou eu que estou dizendo. Você quer reavivar umas coisas que já não existem. Nada existe para quem não quer que exista. Mas Deus sabe de todas as coisas. E aí, os porcos caíram. E aí o que acontece de mais louco? Aqueles que eram os donos dos porcos, que eram gentios, eram território de gentios. Né? Então, como os gentios comiam, não deveria ter muito judeu ali. Aí, os caras falam assim para Jesus: vaza daqui, mano, vaza, você está atrapalhando nosso negócio. Provavelmente eram produtores, né? Não. Foi produtores de porcos. Não, vai embora daqui, tchau. E aí Jesus vai saindo. E o que acontece? O gadareno chega e fala: me leva contigo. E ele fala: não, foi o primeiro discípulo que ele manda aos gentios. Ele fala: não, vai para os da tua casa e anuncia o que o Senhor lhe fez. Ou seja, ele não precisou pregar, meus irmãos, a Bíblia inteira. Ele não precisou falar: faça um curso de Bíblia, mas apenas fala o que o Senhor te fez. Sabe por quê? Porque ainda que a gente não saiba nada, quando a gente aceita Jesus, ele fala: beleza, o tempo você vai aprender, mas agora você já está salvo, vai. E fala o que o Senhor te fez. Isso é maravilhoso. No fim, está em Lucas 11, 29 a 32. Mais 4 versos só. Lucas 11, do 29 a 32. Diz assim: e ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Olha só, para fazer de uma história longa e curta, o que acontece? Jesus era, e aí a gente vai saber isso pela tradição judaica, pelo Talmud, que é os escritos, né, dos judeus dos primeiros séculos depois de Cristo, pela Cabala, que é um escrito medieval, e outros contos. O que acontece é o seguinte: Jesus era tido, né, se vocês forem lá para o Talmud, na seção do que chama Sanhedrin, né, Sinédrio, vai dizer que Jesus era um exorcista, um mágico, um cara que expulsava em nome de demônios. Isso ele rebateu na Bíblia. Então, o que acontecia? Aqui, quando ele diz que ele é maior que Salomão, ele quer dizer duas coisas. A primeira é
é que Salomão era tido como um sábio. Bem sábio. A própria rainha do sul veio, né, de Sabá, veio ter com ele. Falar com ele e ele dá uma lição nela. E aí ele era um cara sábio. Só que ele também era tido como um exorcista. Muita gente não sabe. E a Bíblia não fala. Mas a Bíblia, a tradição vai dizer que ele era. E por isso que Jesus disse também. Ele era um exorcista, mas eu sou maior que ele. Porque ele era o mestre, tido como mestre dos exorcistas. Nesses relatos na Cabala, no Talmud, o próprio Joséfo, que é um escritor do primeiro século, escreveu ali, mais ou menos 40 anos depois que Jesus morreu, ele vai dizer que existia um homem chamado Eleazar, ou Eliezer, que seja, que era um exorcista. E ele fazia o quê? Os exorcismos dele eram através de palavras, de rituais. Ele colocava uma argola no nariz, ervas, e expulsava em nome de quem, sabe? Em nome de Salomão. Está nos relatos de José. José foi contemporâneo a alguns discípulos, o próprio discípulo João. Ele diz em nome de Salomão, e aí diz que expulsava. Mas havia castas que ele não conseguia expulsar em nome de Salomão. É lógico que ele tinha um ritual, mas no fundo havia também um pouco de fé naquilo. E aí Deus, não porque era no nome de Salomão, mas tantas pessoas que recebem a cura e o milagre por meio de uma estátua. E ele acha que é a estátua que deu. Mas não, Deus é tão bom que ele às vezes nem está recebendo a glória e está dando milagre. Você consegue entender? E aí, por fim, Jesus expulsava em seu nome. E ele não expulsava com encantamentos. Ele não expulsava com ervas, argolas e livros mágicos. Ele só falava, sai. Aonde que o demônio, aonde que Satanás tenta o tentar? Não é no deserto? E ele não diz que o demônio sai e anda por lugares secos e volta, achando a casa limpa, leva mais 7. Porque o cara, quando tem a vida podre e ele encontra Cristo, Cristo tira e limpa ele da vida podre. Agora, se ele volta ao vômito, ele volta 7 vezes pior. 7 mais 1 vezes pior. Ou seja, o estado dele é pior do que o anterior. Ele se torna profaníssimo, porque de repente, quando ele era profano, ele nem sabia que ele era tão profano, apesar de ser. Mas quando ele vem para Cristo, ele é limpado de todo mal. Toda a condenação que estava sobre ele, né, sobre nós, passou em Cristo pela morte dele, remiu nossos pecados. No lugar do bode, no lugar do cordeiro. E aí, por fim, o que acontece? Essa pessoa fica limpa. Mas se ela volta para Satanás, ela volta o quê? Pior. Pior. Então, pelo nome de Jesus é que há poder verdadeiro. Por isso, em Filipenses 2, Paulo vai dizer o que é muito lindo. Filipenses 2, do 5 ao 11. Diz assim, presta atenção. Porque muita gente queria expulsar em nome de Cristo, como se fosse uma palavra mágica. E não é isso. É fé, mas em Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ele diz o seguinte: Jesus é o Messias, e por ele ser o Messias,
Deus deu um nome que é acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, dos céus, ou seja, os anjos, na terra, ou seja, os homens, e debaixo da terra, como uma metáfora, porque os demônios estão em cima da terra, mas como uma metáfora ao que eles entendiam, lugar dos mortos, lugar do mal, as profundezas, ao inferno, a desgraça, a cova. Todos, anjos, homens e demônios, um dia se dobrarão ao nome do Senhor Jesus. Porque só o nome dele tem poder. E só em Cristo nós temos força. Por isso que quando ele vai voltar, e a gente sempre fala no fim, que é o que a gente ora e a gente pede, a gente vai confessar que ele é o Senhor e vai ver. Quando eu tive a visão, eu vi, eu falei, meu rei, cara, eu te contei. É o rei, é o Senhor. Você automaticamente conhece ele. Quando Paulo, no caminho de Damasco, não me comparando, lógico, em Atos, ele vê Senhor e fala, quem és? Senhor, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? No outro segundo ele já conhece, Senhor, e ele reconhece. É assim, um dia vai ser, e há de ser. Que Jesus nos proteja, nos abençoe, e a todos que vão ver isso aí também. É o que a gente pede e ora, pelo nome de Jesus, pelo mérito dele, com fé. Em nome de Jesus, amém.